Hello, students. How are you today? Are you okay? Are you fine? Our class for today. Oh my God. We have just one more and finish. Oh God. Yes. But. Let's go to our class. I I can't think about it. Okay. So, um, just like always, first of all, our rediscovering knowledge, ok? Nosso resgate do conhecimento, não é mesmo? Em que a gente sempre retoma o que viu na aula anterior, né? Para dar sequência naquilo que veremos na aula de hoje. So, in our previous lessons, we focused on modal verbs again, but used for advice and recommendations at COP 30. We talk about should, ought to, had better, and have to. Did you remember? These forms help us guide best practice, reinforce safety, show responsibility in sustainable actions. So these are the verbs we talk about in our lesson. That's it. So, modal verbs in review here. Okay. And in your last week, and before we move on, you say things like, we should recycle more, just like a recommendation. Countries ought to follow the Paris Agreement, like formal recommendation. Remember, should is recommendation, ought to is formal recommendation. We had better prepare the safety drill, warning with advice. And delegates have to register before the session. Practical obligation here. That's it, okay? I think you see all these verbs or all these sentence in your week. Yes? Just like should for giving formal recommendation, ought to, no, should for general advice. Yes, general advice, ought to formal recommendation, and had better for advice with a warning, and have to showing practical necessity. That's it. Okay. Our dialogue to recap. We should inform visitors about the recycling points. Exactly. And countries ought to share their reports by tomorrow. True. We had better track the safety exits before the panel starts. Right. And you all have to wear your badges at all times. Ok? Então, aqui na verdade, you all, porque vocês todos, né? Todos vocês aqui. Então, é uma conversa aqui pela manhã, né? Organizando as atividades do dia. E aí a gente tem essa questão do you all, tá? Não é uma pessoa só, mas várias pessoas. Que mais que temos aqui? Ok. O nosso back and review, em que a gente também faz esse resgate. Teacher, mas isso não fica repetitivo? You repeat and repeat and repeat. Yes, I repeat. Repeat after me. Yes, repeat after me. Não é uma ideia só da repetição pela repetição. É uma ideia de que quando a gente repete, a gente resgata aquilo que a gente já viu e a gente reforça esta lembrança, ok? Então, esta repetição que a gente acaba fazendo nesse início da aula é justamente para que a gente possa, né, ir reforçando aquilo que a gente já estudou, para se lembrar posteriormente. A ideia aqui é que você internalize esse conceito. E você vai lembrar disso. Sorry. Oh, sorry. Oh, my God.
Thank you. E você vai lembrar, então, deste conceito, né? Internalizado a partir dessas repetições, ok? So, in affirmative way, should plus base form, you should use public transport. Ought to plus base form. They ought to include young voices. Young voices, olha que bonito isso, né? To include young voices. Vozes jovens aqui no sentido de pessoas mais jovens para falar sobre o tema, ok? Had better plus base, we had better prepare alternative meals. And have to plus base verb, volunteers have to follow the schedule. Aqui, na verdade, o have to, né? A gente tem a ideia de have, has, tá? E aí, como que eu sei que eu estou usando, então, a ideia do modal? Justamente porque depois do have vai ter o to, sempre, ok? Good. Da mesma maneira que o had better, né? A gente tem o had, que é o past verb to have, e a gente sempre vai saber que estamos trabalhando com o modal porque a gente tem o better nesse contexto. Nas negative forms, shouldn't plus base form of the verb. You shouldn't waste food. Ought not to plus base. They ought not to ignore the protocols. Had better not plus base. We had better not delay the drill. Don't have to base. You don't have to wear a uniform, just the badge. Percebam que para o have, tá? Eu preciso usar o auxiliar. Don't have. Ok? Don't have to. A questão importante aqui, tá? A gente sempre vai usar don't have to, não have don't to, ok? Nos outros eu tenho o auxiliar, a negativa e o base. Auxiliar, negativa, base. Por exemplo, no ought, né, a gente tem ought not to, inclusive, que fica no meio. Mas para o have to, a gente vai usar a questão do don't have to. The correct phrase is don't have to. Have don't to is grammatically incorrect, okay? A don't have to is used to express that something is not a requirement or obligation, meaning it's optional or not necessary. Então, é opcional, não necessário, mas a estrutura vai ser sempre don't have to. Good? Fine? Fine. Interrogative. Should, subject base. Should we call the logistics team? Should we call the logistics team? Aqui temos we have our interrogative way. Should, subject base. Should we call the logistics team? Ought, subject to base. Ought delegates to arrive earlier. Had or hadn't, subject better. And base. Hadn't we better prepare the hall? A gente acabou colocando aqui um exemplo da negativa na question, né? Mas não como uma negativa de fato, mas esse jeito que a gente diz de maneira polite, de maneira educada. So, hadn't we better prepare the hall? Não seria melhor prepararmos o salão? Então, é uma forma de usar este had better, né? Colocado aqui como esse conselho, né? Mas que indica uma necessidade aqui de ajuste, ok? E the subject have to e base para a question do have to, da mesma maneira que a gente precisa do auxiliar para fazer a negativa, a gente vai precisar do auxiliar para fazer a interrogative way. Do we have to submit this today? Do we have to submit this today? Temos que entregar isso hoje, ok? So, finish our back-end review. Now it's time to hypotheticals, projections, and future tenses. Will, would, could, might, future perfect, and continuous. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com o uso, tá?
ainda, né, dos modal verbs, ok? E vamos resgatar aquilo que a gente já estava fazendo desde a primeira aula, que é a ideia do uso do future perfect nesse caso, né, que é future perfect e future continuous, que a gente acabou ainda não trabalhando, ok? So, in this lesson, we will expand our knowledge of modal verbs to express hypothesis, preference, and future projections. We've already mastered ability, possibility, permission, obligation, and advice. Now it's time to explore would, could, might, and will, and introduce the future perfect continuous and all for long-term predictions. At COP30, being able to discuss future scenarios clearly helps participants envision sustainable solutions, plan mobility systems, improve food networks, foster cultural exchange, and anticipate safety needs. Eu acho que esse foster é a palavrinha nova no nosso vocabulary. Foster, no sentido de promover, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os modals, falando de hipótese, preferência e projeções futuras. E aí, a gente vai resgatar o uso do could e do might neste caso, porque eles também trabalham neste processo, tá? Então, a gente vai fazer aqui, vamos ter novos conteúdos, mas a gente vai explorar um pouquinho novamente de could e might neste sentido, ok? Fine. So, our goal is communicate projections and alternatives with precision. Use future verb forms to describe long-term sustainability actions and integrate the real context for COP30 to make your English sound natural. Vocês já estão acostumados, a gente sempre vai trabalhar com o contexto da COP30, o que não quer dizer que vocês não vão levar este conteúdo para o seu cotidiano. Nas nossas tips, quando a gente usa as músicas, é justamente isso que a gente está fazendo, né? Mostrando para vocês a possibilidade deste uso destes elementos também no cotidiano, desse jeito que a gente diz do dia a dia. E a gente vai ter também a possibilidade, neste caso, de vocês lerem notícias, jornais, assistirem séries e filmes, né, e acabarem vendo também esse conteúdo nesses contextos, tá? Então aqui a gente prioriza a COP30, mas isso não quer dizer que esse contexto não esteja aparecendo para vocês em outros momentos. Inclusive nas tips das nossas tutoras, né? A professora, a teacher Lucimara, ela sempre coloca lá para vocês no nosso fórum as tips da semana, que vão indicar sites, links que vocês podem acessar e ver justamente esse conteúdo que a gente está trabalhando em outros momentos. Good? Então aproveitem também esta sequência. And now we start with would, hypothesis, and preferences in focus. Okay. So, in our previous lessons, in our previous session, we build a very strong foundation. We learn how to guide, to advise, to state rules using the model. And now we are going to shift our focus from the immediate to imaginative to prospective. We are moving from giving advice to discussing possibilities, negotiation, hypothetical scenarios, making polite suggestions, polite suggestions, describing future plans with precision, okay? So, let's start with would. This modal verb here is your go-to tool for exploring hypothetical situations, expressing preferences, and often it's the main verb in conditional sentences, frequently paired with if. The structure
is straightforward. Subject, would, base, form. Nós usamos essa estrutura em todos os modal verbs praticamente, não é? Com exceção do have to, que vimos agora há pouco. So, in speaking, aqui uma questão interessante, tá? We almost always use the contraction I'd, you'd, he'd, we'd, they'd. Então, quando a gente fala da questão da estrutura na afirmativa, se o subject for um pronoun, só pronouns, ok? I, you, he, she, it, a gente vai usar a contraction, tá? Que é o apóstrofe D. E aí existe uma questão aqui de professora, mas quando eu vou saber que é o would, quando que eu vou saber que é o had? Pela continuação, pela sequência. Tá? Existe, né, essa diferença, né, de quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, mas a gente vai saber pela sequência especificamente, ok? Então, tenho aqui a minha dúvida, né? Apóstrofe D é o would, quando depois dele a gente tem o verbo no infinitivo sem o to, tá? Ou temos o have aqui mais o past participle, have gone, por exemplo. E tem uma expressão que ainda não está aparecendo aqui, mas que a gente vai trabalhar lá nas nossas tips, que é o header, R-A-T-H-E-R, header. Would header é usado para falar sobre preferências, tá? Eu posso dizer, por exemplo, I'd rather have pizza for dinner. I would rather have pizza for dinner. Eu estou usando would com apóstrofe, tá? She said she'd cook dinner. Would, should, she, apóstrofe D, she'd cook dinner. Então, apóstrofe D é o would, quando a gente tem verbo no infinitivo, e have mais o particípio passado. E apóstrofe D acaba sendo had, quando depois dele vem o verbo direto no particípio passado, como gone, ou had better, que a gente já viu, inclusive, né, que é usado para aconselhar. He'd better see a doctor. He'd better see a doctor. Aí eu sei que é o had, não would, tá? O better sempre vai estar acompanhando o had. Então, he'd better see a doctor. É melhor ele ver um médico, né? Ele deveria ver um médico. A gente sabe que é had, ok? Então, temos aqui a contração, que não está aparecendo no exemplo. Por quê? Porque no exemplo a gente não tem o subject como pronoun, ok? So, delegates would prefer vegetarian meals. Delegates would prefer vegetarian meals. Negative. Subject would not or wouldn't e base verb. The minister wouldn't ignore climate data. Ok? Na interrogative, would subject base verb. Would volunteer join a night shift? Would volunteer join a night shift? Ok? So, quando a gente fala aqui do would prefer, né? We are expressing a preference, what we believe someone would choose, o que ele poderia escolher, ok? E aí a gente tem outros exemplos aqui, deixa eu dar a sequência. Ok. I'd attend the youth panel if I had more time. I'd attend the youth panel if I had more time. Aqui a gente está falando justamente desse condicional, lembra? Ó, com o uso do if, que é a ideia do se acontecer alguma coisa, tá? Então, eu participaria do painel jovem se tivesse mais tempo. E aí a contração também do would. I would attend the youth panel. Ok? Delegates would prefer vegetarian meals at the venue. Aqui a gente já, né, deu esse exemplo, só fizemos aqui uma sequência, até para mostrar possibilidades da mesma estrutura em outro momento.
The city would support more bike lanes if funding increased. De novo, o uso do if. Então, a ideia do conditional. So this is a class conditional, a hypothetical action and its potential result. Então, uma condição hipotética e uma ação hipotética e o resultado potencial desta mesma ação, ok? Que mais que nós temos aqui de examples? Volunteers would appreciate clear instructions. Okay. Organizers would welcome feedback after each session. Organizers would welcome feedback after each session. Receberiam bem os comentários após cada sessão. Aliás, seria interessante, né, para a gente saber. Inclusive, I want to receive feedback after my classes. Ok, dears? Eu gostaria de receber aqui os comentários de vocês depois das nossas aulas, para saber em que medida elas estão sendo válidas para vocês. Send me your messenger, your message. Como, professora? Como é que fala isso, professora? Messenger, message. E aí? Mensagem é message, ok? Mensagem é message. E aquele messenger que nós tínhamos, alguns de vocês chegaram a usar, inclusive, o messenger, é a ideia de mensageiro. É aquele que carrega a mensagem, tá? Então, send your message, ok? I wait for it. Participants would enjoy cultural performances in the evening. Participants would enjoy cultural performances in the evening. Verdade, é sempre muito interessante quando a gente faz essa possibilidade de interlocução cultural aqui, eu curto. Nos nossos exemplos de negativas, the minister wouldn't ignore climate data. Já mostramos esse, né? Que trabalha aqui uma hipótese, so hypothetical refusal or a negative action in an imagined scenario. Então, num cenário imaginário aqui, a gente tem essa questão. Good? Delegates wouldn't choose single-use plastics. Volunteers wouldn't live without checking out. The city wouldn't the bike sharing program. Organizers wouldn't schedule overlapping events. Participants wouldn't ignore their recycling signs. Professora, a gente não tem uma tradução específica para would, né? Não tem. É justamente essa correlação de estrutura, simplesmente, tá? E aí você percebe que a gente tem, na tradução, essa percepção do como utilizar o would, ok? Porque, na verdade, quando a gente pega os exemplos, ignoraria, escolheriam, sairiam, cancelaria, agendariam, ignorariam. Então, a tradução mais comum do would para o nosso português é o futuro do pretérito ou o condicional, de fato, né? Que traz essa terminação iak nos verbos. Então, faria, comeria, viajaria, whatever. Só que ele, como ele é um modal, ele tem significados variados dependendo do contexto, e aí pode indicar a hipótese, o desejo, o pedido educado ou as ações habituais. O que vai ficar marcado é justamente que na tradução para o português, a gente sempre vai ter o futuro do pretérito ou o condicional. Isso pode estar ou na negativa ou na afirmativa, ou, como aqui, na questão das interrogativas, ok? So, would volunteers join a night shift? Would volunteers join a night shift? A direct question about hypothetical willingness. Então, é uma hipótese, tá? Acaba sendo hipótese. Que mais nós temos aqui? Would delegates prefer printed materials or digital ones? Então, prefeririam, olha lá,
impressos ou digitais, questão de desejos ou de preferências que também aparecem na questão do uso do would. Would the logistics team need extra equipment? Would participants attend the early morning panels? Would organizers offer translation services? Would the city invest in more green areas? Então, aqui a gente tem o uso das preferências, situações hipotéticas, né? Então, alguma coisa que pode acontecer, que teria acontecido em certas condições. O would também pode ser usado para ações habituais no passado, tá? Eu posso dizer I would walk to school. Eu costumava ir a pé para a escola. Então, a ideia de estar acostumado a fazer alguma coisa mais com o passado. Good? Ok. Our dialogues, né? Sempre os nossos exemplos em diálogos aqui também. I would join the Cultural Exchange Program if I could. Ideia do condicional aqui, ok? That's great. Which activity would you prefer? I would choose the debate on renewable energy. Excellent. That would improve your communication skills. Então, eu participaria se pudesse. Ok? E aí, which, no sentido de qual. Lembra das nossas WH questions? Olha eles aqui, né? E o that's great, que a gente já está acostumado a ver por aqui, né? E o restante tá já no nosso cotidiano. Outro dialogue example. Would you recycle this plastic bottle? Yes, I would. Where is the recycling station? Over there, near the food court. Perfect. I would also bring my colleagues next time. Great, that could inspire others to follow the example. Absolutely. We could even suggest a recycling challenge for teams. Então, aqui palavrinhas já nossas conhecidas, né? Bastante nossas conhecidas, mas só a questão da estrutura, de fato, com o uso do would. Também traria, olha lá. E would also bring, lembram? O uso do also e similares, que acaba ficando entre o auxiliar verbal, nesse caso modal, e o verbo, o main verbo, o verbo principal, ok? What more? Aliás, eu gostei da ideia dele aqui, né? Vamos sugerir um desafio aí de reciclagem. Would the team need extra equipment for the workshop? Yes, they would, especially for the outdoor activities. Got it. I would check with the suppliers today. That would help us avoid delays. Could we also request backup batteries for the sound system? Good idea. That could prevent interruptions during the panels. Aqui a gente está usando o would e apareceu o could também, né? Could prevent, poderia evitar. Então, a gente já tem aqui o resgate do que a gente vai ver no próximo momento. E percebam, onde que eu anotei aqui? Mentalmente só. Eu anotei mentalmente, eu não anotei aqui no texto para mostrar para vocês. Eu anoto mentalmente, esqueço. Yes, they would. De novo, lembram que nós temos essa questão das short answers em inglês, né? E eles sempre vão trabalhar yes, I would, yes, they would, ou they wouldn't, no, they wouldn't. Então, yes, no, e aqui temos o they, né? Então, o subject, e o would, que é o verbo, que neste caso acaba sendo o da resposta. Então, a gente não vai trabalhar com o main verb, a gente sempre vai trabalhar com o auxiliar ou com o modal neste caso. Good? Okay. So, I think that's it. The power of would is that it allows us to be diplomatic. Ok? Então, o would faz a gente ser aqui mais diplomata. It doesn't state a hard fact. It explores an idea. Can you understand me?
explores an idea. It's less confrontational, okay? Saying what we consider this option is much softer and more collaborative than we should do this. You'll hear this kind of language constantly in meetings, negotiations at COP30. Okay? Good. So now let's move on to could. Again, teacher. Yes, again. But now we are talking about could because this model is incredible, versatile. It's primarily expressed two things, okay, possibility and polite suggestions. But here we are talking about hypothesis and conditional about could. So, hypothetical possibilities with what might happen under certain conditions. Conditional outcomes often combine with if clauses, just like would. Okay? And polite suggestions used when offering help or making proposals respectfully. Então, a gente vai trabalhar com as hipotéticas, os condicionais e as sugestões educadas para o could, tá? Nós já falamos dele como a ideia de outros elementos, né? Então, num outro momento das nossas aulas, tá? Em que nós fizemos aqui uma estruturação, vocês lembram disso? Quando a gente começou a falar dos modal verbs, a gente falou de can, could, may, might e must. Mas trabalhando permissão, habilidade, necessidade, obrigação. Então, é esse primeiro bloco. Na semana passada, a gente trabalhou com conselho e recomendações. Então, should, ought to, had better e have to. E agora a gente está falando justamente de hipóteses e situações condicionais em que could e might acabam aparecendo novamente. Ok? Então, essa foi a estrutura e por isso a gente está revendo aqui o could. Não mudou nada, a estrutura continua a mesma. Na affirmative subject could base verb, na negative subject could not or couldn't base verb, na interrogative could subject base verb. O que muda? Muda apenas a maneira como a gente está expressando esse material. Então, o que muda é o contexto, não a forma. Ok? Volunteers could assist international guests. Volunteers could assist international guests. Or, delegates couldn't access the platform without login credentials. Could we organize a multilingual Q&A session? A gente já falou desse Q&A, né? Sobre em outros momentos aqui. So, let's see another examples. This initiative could improve waste management. Volunteers could assist international guests. The city could offer free shuttle services during peak hours. Peak, horário de pico, tá? Organizers could provide the real-time updates via app. Participants could download the event guide in advance. The venue could host interactive exhibitions. Ok? Isso é bem legal, né? Exposições interativas, gosto. Inclusive, o Museu da Língua Portuguesa tem. Venha, tá? So, when used for possibility, talks about what is potentially achievable or what might happen under the right circumstances, okay? This initiative could improve waste management. It's possible. It's a potential outcome, okay? Potentiality. It's a potential outcome. The venue could host interactive exhibitions. Potential capability. Então, potencial, tá? Potencial, né? Para o polite suggestions, tá? We could organize a multilingual Q&A session. This is much gentler than let's organize ou we should organize. Então, aqui, a ideia de ser uma sugestão mais
educada, tá? Não é a questão da obrigatoriedade. Now, about the negative for, and could not or couldn't talks about impossibility or a lack of potential. Delegates couldn't access the platform without login credentials. Volunteer couldn't leave their stations without notifying the coordinator. The team couldn't finalize their report without translation support. Finalize or finalize? I prefer finalize, okay? But sometimes we hear finalize. Organizers couldn't guarantee seating for late arrivals. Participants couldn't use personal devices during restricted sessions. Isso aqui é importante, né? A gente pensar sobre isso. Participants couldn't use personal devices during restricted sessions. Aliás, as pessoas deveriam parar de usar os seus personal devices, tá? E prestar mais atenção nas coisas de forma geral. Opinião. Enfim. The city couldn't expand the bike sharing program without sponsorship. Sponsorship, patrocínio. Não sei se essa palavra já apareceu por aqui. Não lembro. Me ajudem. So here, most of the sentences are a statement about a restriction or an impossibility, ok? Então, a maioria delas falam de restrição ou de impossibilidade. And the question form, could, subject, basic verbs, perfect for asking about possibility or making a polite request, okay? So, could we organize a multilingual Q&A session? Could volunteers distribute welcome kits at the entrance? Could the logistics team reschedule the deliveries? Could participants access the agenda via QR code? Could the venue support hybrid sessions with live streaming? Could we include local artists in the closing ceremony? This is a perfect example of a polite and collaborative suggestion in action. Could we include the local artists in the closing ceremony? Very good. Think of could as the bridge between a solid plan and the mere idea, okay? It's the language of brainstorm and exploring options without commitment. Good? Fine. Our dialogues and contest, okay. Organizer says we could install ramps at the main entrance to improve access. That's a great idea. Some participants could need extra assistance during arrival. True. We could also assign volunteers to help with mobility support. Perfect. That could make the event more inclusive. And we could prepare visual guides for those with hearing impairments. Hearing impairments, acho que também é palavrinha nova, tá? Que é a ideia de deficiência auditiva, ok? Yes, and some sessions could include sign language interpreters. Sign language interpreters. Então, intérpretes de línguas de sinais, né? Eu não sei se já apareceu aqui pra gente, não lembro agora. But, there you are. So, hearing impairments and sign language interpreters. Another dialogue. Could we organize a youth-led panel work on climate justice? Absolutely. That could highlight emerging perspectives from younger generation. We could also invite activities from local communities. Good idea. They could share real-life experience that inspire actions. And we could stream the session to reach more people online. Yes, and the recording could be used in future workshops. Olha lá quanta ideia boa, né? Podemos convidar ativistas de comunidades locais para compartilhar experiências que inspiram a ação, transmitir a sessão online. Muita ideia boa aqui, gostei. Esses codes, the ideas aqui estão ótimos. Could we
we move the sustainability fair indoors if it rains? Aqui a questão do condicional. Yes, but we could need to rearrange the booths quickly. We could ask volunteers to assist with the transition. That could work. We should also notify participants via app. Good point. Some guests could miss the email notification. Then we could use loudspeakers to announce the change. Então, se chover, o que a gente faz? A gente reorganiza aqui, né? Choveu, vamos rearranjar esse trem todo aqui. Okay? So, now we have the most question of the three. Might. Okay, we use might to express a remote or uncertain possibility. It's for situations where something is possible, but you are less certain about it than when using could. Okay, it's also used for very tentative and polite suggestions. So, careful speculations with might. Remote or less certain possibilities when something is possible but not confirmed, and speculations about the future. Cautions, predictions, and polite suggestions, even more tentative than could, tá? E aí, de novo, o que muda não é a structure, é a questão do context, é o contexto. So, subject might base verb, subject might not base verb, might subject base verb. The city might expand green zones. Delegates might not receive printed materials. Might the minister attend the closing session? E aqui percebam que o might não é o ia, né? Do condicional e do future, do nosso futuro do pretérito, tá? Ele tem aqui uma nuance diferente também essa questão da tradução, né? Que acaba não sendo a mesma, ok? In affirmative, the city might expand green zones, the youth forum might attract more students, the media might publish the agreement highlights by tomorrow. We think it's possible, but we are not sure about it. Compare this to the media could publish, ok? Which feels slightly more probable. Então, a probabilidade acaba sendo diferente aqui neste caso, tá? Participants might explore local markets during free time. Organizers might invite indigenous leaders to speak. The event might be extended due to the high demand. This is a cautious prediction, ok? Not a confirmed fact. Então, não é um fato. É uma possibilidade, tá? É uma previsão, né? Que ainda não é certeza. E aí o might invite indigenous, também gostei dessa ideia, but negative ways. Delegates might not receive printed materials. Volunteers might not be able for late shifts. The venue might not support simultaneous translation. The catering team might not offer vegan options. Participants might not attend the early morning sessions. The app might not work offline. Okay, so the catering team might not offer vegan options. It's a warning of a potential lag based on uncertainty. Ok? Então, não é certeza. É um aviso aqui de uma coisa que pode acontecer. It's possibly not true or won't necessarily happen. Ok? In our interrogative ways, might subject base form, quite formal, but use it in careful speculations. Good. Might the minister attend the closing section? Okay. This is a very formal way to ask about the possibility. Might the city offer free bike rentals? Might volunteers need extra training before the event? Might the cultural fair include the regional music performances? Might the organizer change the venue due to the weather? Might delegates request additional sessions on climate finance? Okay,
Good. Our dialogues. The temperature might rise by 2. I don't think so. 2 Celsius. 2 degrees Celsius. Oh my God. The temperature might rise by 2 degrees Celsius if emissions continue unchecked. Isso é preocupante de fato, né? Isso é muito preocupante. That's alarming. Some coastal areas might face flooding. Yes, and biodiversity might decline in vulnerable ecosystems. We might need to revise our adaptation strategies. Agreed, the next report might include updated projections. They might help policymakers take more urgent action. Aqui, quando vocês receberem o material, ele vai estar corrigidinho, tá? Não sei porque que subiu. Mas enfim. Então, ele está falando que a temperatura pode subir até 2 graus Celsius, né? In English, we use Fahrenheit, tá? Em inglês, eles costumam usar Fahrenheit, mas a gente está colocando como graus Celsius aqui. Por isso que eu fiquei na dúvida, né? Se manteria ou não. Enfim. Mas a ideia, né? Aqui, coastal areas, então áreas costeiras, face flooding, então enfrentar inundações, flooding, inundações, tá? Acho que as outras palavrinhas já são nossas conhecidas aqui. The indigenous corps might perform during the opening ceremony. That would be amazing. But they might arrive late due to travel issues. In that case, we might adjust the schedule slightly. Good idea. Some guests might not notice the change anyway. We might also send a notification through the app. That might keep everyone informed and calm. Então, o coral pode se apresentar, mas pode atrasar, né? Temos problemas? Choveu para tudo? É sobre isso. The African delegations might request a private meeting with the minister. Really? That might change the afternoon schedule. Yes, and the press conference might be postponed. We might need to inform the media teams in advance. Agree. The interpreters might also need to adjust their availability. That might require a quick update to the logistics board. Então, really, dude? Né? Tipo, sério? Isso vai acontecer mesmo? Tá? Postponed, adiada. Tá? Acho que essa é uma das palavrinhas novas que a gente tem por aqui, né? Que poderiam aparecer aqui. Ok? So, let's continue. But now, let's shift gears significantly and talk about how we describe the future with another words, okay? Because beyond grammar, tenses, and models, fluently and natural English is full of phrasal verbs. These are verbs combined with a preposition or an adverb that create a new meaning. Okay? You will hear them everywhere at COP30 and in your life. Let's look 5 ones in this material. Okay? So, in logistics, cultural exchange, sustainability discussions, we have phrasal verbs. Let's see it. Set up. Set up means to organize, to arrange, to build something. Okay? The cultural team will set up a concert tonight. Or we need to set up the meeting room. Nós precisamos organizar, né, a sala de reuniões. We need to set up the meeting room. Okay?
Organize, arrange, build. Organizar, arrumar e construir. Handout. Handout means to distribute. Volunteers will hand out brochures. Or volunteers will hand out the information packets. Okay? Distribute. Carry out. Carry out means to perform, to execute, to conduct something. We will carry out a safety inspection. We must carry out safety drills. Ok? Então, percebam que eu posso trocar a ideia do verbo, que acompanha o carry out, né, do verbo anterior aqui para indicar a questão do modal, do future, enfim. Posso trocar a sequência, mas o carry out vai permanecer neste caso, tá? E a mesma coisa acontece com os outros phrasals aqui, né? Take part in, ok? Take part in means to participate. Will you take part in the workshop? Você vai participar do workshop? Delegates will take part in the youth forum. Ok? E nós temos put off. Put off means to postpone. They might put off the session due to the rain. The panel might be put off because of the storm. Ok? Então, adiado, postergado, a ideia do put off. São os únicos? Não são. Não são os únicos, tá? Mas são alguns os que aparecem. A gente já viu alguns phrasal verbs nos nossos materiais anteriores, né? Lembra que eu falava? A gente vai falar um pouquinho deles lá na frente, é sobre isso. Então, temos aqui alguns deles, vamos falar sobre outros em outro momento. Mas vamos para os nossos dialogues with phrasal verbs. We'll set up the exhibition space near the main entrance. Perfect. I'll hand out the program flyers to the artists. Great. The press team will carry out interviews during the opening, and several delegates want to take part in the dance workshop. Excellent. If the sound system fails, we might have to put off the performance. Let's test everything early so we don't need to postpone anything. Então, percebam. Set up, organizar. Hand out, distribuir. Carry out, realizar. Take part in, participar. Put off, adiar. E aí a gente tem postpone anything, para mostrar que não precisa usar também só os phrasal verbs aqui, ok? Então temos aqui essa questão. Paty, mas eu vi que você está usando muito com o futuro e com o condicional, eu só posso usar os phrasal verbs assim. Não, coração, é porque esta aula ela está voltada para o uso destes modais de condicional e para o uso do future. Então, por isso a gente colocou os phrasal verbs neste contexto, ok? Mas se você colocar aí, né, o seu radar de maneira muito atenta, você vai ver que ele aparece também em outros contextos. Good, fine. Another phrasal verb and dialogues. We need to set up the compost area before visitors arrive. Yes, and we will hand out gloves and tools to participants. Great, many students want to take part in the planting session. Perfect. Later, the media will carry out interviews with them. We should also label the bins to help with sorting. Good idea. That will make the process smoother for everyone. Então, aqui a gente usou o setup para organizar, o handout sobre distribuir, né? Gloves and tools, luvas e ferramentas. Take part in, do participar, o carry out para realizar. Ok?
E aí, chega de phrasal verbs. O resto acaba sendo os verbos aqui do cotidiano, né, de questões que a gente utiliza, tá? O que mais que a gente tem aqui? Acho que tem mais um dialogue, né? A gente sempre coloca mais um dialogue aqui. Yes, that's it. The door might be put off if the rain continues. True, but we'll still have to carry out the fire inspection today. Should we hand out safety brochures to visitors? Yes, everyone must take part in the evacuation exercise. I'll check if the emergency exits are clear marked. Great, we could also set up a help desk near the entrance. Então, put off, no sentido de adiado. Que mais? Carry out, realizar. Hand out, para distribuir. Take part in, para participar. E nós temos o setup, para montar o balcão. Lembra que é também a questão de construir aqui, o setup? Então, percebam, diferentes contextos, diferentes exemplos para o mesmo uso destes phrasal verbs, ok? So, using this kind of words will make your English sound much more natural and less textbook-like. Ok? Então, o seu inglês fica mais natural, fica menos aquela coisa do livro, do cotidiano, tá? Because they are the practical and action-oriented vocabulary of getting things done. Eles são usados aqui no cotidiano. We need to set up the meeting room before the delegates arrive. Could you hand out these brochures to the participants? Please put away the equipment after the workshop. Que mais? The team will take down the exhibition booths tomorrow. Take down, to remove something. Okay? Take down. Figure out, find a solution or understand. We needed to figure out the schedule for the cultural fair. Então, existe aqui uma série de phrasal verbs, tá? A gente tem para logística e organização, para comunicação, para resolução de problemas, como carry out, né? The team will carry out the safety inspection this afternoon. Nós temos deal with, find out, work out, look into, for change and adaptation, we had put off. They decide to put off the meeting until next week. Nós temos go over, enfim, muitos, tá? Cada um, né? Cada grupo aqui para questões específicas. Então, façam essa pesquisa dos phrasal verbs. Claro que nas nossas tips da semana a gente vai ter um pouquinho a mais, né, sobre essas questões, mas façam essa pesquisa também, tá? Para ter um contato um pouco maior com estes elementos. Good? Now we are talking about future verb form in focus. We start our classes with will and going to. Did you remember? Professora, faz tanto tempo já. Isso, pois é, mas nós falamos. Eu lembro. I remember. Tá? Como é que era a história da memória de elefante? Quem lembra aí? The memory of an elephant. Cadê a nossa memória de elefante que não lembra mais disso? Porém, ok? We all know will, ok?
But to sound truly proficient, we need to use the more advanced future tenses to describe the exact timing and during of an action. So, first of all, future verbs, we see it, help us describe actions that will be in progress, completed, or ongoing over time. Did you remember? Yes. These structures are especially used for COP30, where participants discuss long-term goals, schedule activities, and projected outcomes in areas like sustainability, mobility, and climate actions. Okay? So, we will see three structures in future. Okay? Let's start with future continuous. The structure about future continuous will be plus verb with ing. Okay, did you remember verb with ing? Continuous? Okay. We use this to describe an action that will be in progress at a specific moment in the future. It sets the scene. Okay, it sets the scene. The team will be preparing the venue at 7 a.m. Então, eu estou falando de um futuro, tá? De uma ação que vai acontecer num momento específico do futuro. Eles estarão preparando às 7 da manhã. At that exact time, the action of setting up will be ongoing. Ok? Então, eles vão estar arrumando, organizando, preparando tudo ali às 7 da manhã. Good? E aí eu posso usar, inclusive, o setting up no lugar do preparing. Next, future perfect. Future perfect will have plus past participle. Tá vendo por que primeiro a gente tinha que falar do will para depois a gente começar a falar dos outros elementos, porque o will vai aparecer aqui para nós. Ok? This looks back from a future point to describe an action that will be completed before that time. It's the tense of deadlines and achievements. Ok? Então, delegates will have submitted their reports by Friday. Isso tem que estar feito até este determinado momento. That's the idea about future perfect, tá? Tem que estar feito até, né? Essa ação tem que estar realizada até aquele determinado momento. The organizers will have finalized the agenda before the opening ceremony. When the ceremony starts, the finalization is already a completed task. Então, quando eles começarem a cerimônia aqui, já tem que estar feito. That's the idea. Okay? Future perfect continuous. Future perfect continuous is the most specific tense. Will have been plus verb ing. This emphasizes the duration of an action that will be ongoing up until a future time. It answers the question, how long? Ele vai responder a pergunta de quanto tempo? Ok? Quanto tempo? By 2030, cities will have been investing in green mobility for a decade. Então, até 2030, as cidades terão estado investindo em mobilidade verde por uma década. Quanto tempo? Uma década. By the end of COP30, the volunteers will have been working for 10 consecutive days. This emphasizes the marathon effort, the length of time they will have spent working.
Então, no final da COP30, os voluntários terão trabalhado por 10 dias consecutivos. São 10 horas, são 10 dias. Olha aqui a ideia, né? A maratona aqui, o esforço que tem que ser feito. That's the idea. Ok? Aqui, a gente não colocou as extrators ainda das negatives e das interrogative forms, ok? Nós faremos isso depois lá nas nossas tips, mas, obviously, elas existem. Outra coisa que não colocamos é a questão dos verbs with ing. Né? Nós já trabalhamos essa questão dessa estrutura especificamente em outros momentos dos nossos materiais, ok? Então, você vai fazer este review, né, da questão do verb plus ing. Alterações, necessidades de mudança, tá? Como é que funciona essa questão do ing, tá? Que pode ser usado aqui para o gerúndio, para o particípio, né? Presente, mas o contínuo, substantivo, para preposições, enfim, tá? Então, todos os contínuos usam o verb ing. Lembram? He is reading a book, tá? I am studying English. I am studying English. Vocês estão estudando inglês agora, nesse momento, inclusive. That's it. Ok? O que mais que a gente tem? E lembram da ideia da troca, né? Então, quando o verbo termina, na maioria dos casos, né? A gente coloca o ing, principalmente quando terminar com consoante, termina com e, eu tiro antes de colocar o ing. Se o final for e, i, e, y, e ou o, e, coloco só o ing. Consoante, vogal, consoante, a palavra é oxítona, dobra a última consoante. Paroxítona, ao terminar com w, x, y, segue a regra original de só colocar ing, terminando com ie, substitui as duas vogais por y e adiciona ing. Lembram disso? Pois é, essas regras continuam valendo da mesma maneira aqui, ok? Na negativa, a gente vai ter pro future continuous, will not be verb ing, pro future perfect will not have verb ing, pro future perfect continuous will not have been verb ing. E aí eu posso trabalhar até com aquela want. Lembra? Want. Para as questions, para as interrogatives, will subject be, will subject have been. Ok? Good? Fine. Outra coisa que não estamos vendo aqui, o past participle, né? Lembra que nós tínhamos uma lista imensa com exemplos relacionados ao past participle? Não trouxemos aqui também, tá? Mas tenho certeza que vocês lembram destes elementos, ok? Alguns examples about future continuous. The logistics team will be setting up the boots early in the morning. Will be setting up. Olha lá, estará montando. Logo cedo, de manhã cedo. Tem aqui um período. Delegates will be discussing climate finance during the afternoon session. É período específico. Volunteers will be guiding international guests throughout the day. Período específico. Ok? Para o future perfect, também alguns exemplos aqui que são válidos e necessários, tá? Então, action that will be completed before that time. Completar antes desse período. The organizers will have finalized the agenda before the opening ceremony. Media teams will have published the first highlights by noon. Delegates will have completed the registration process by tomorrow.
Coincidentemente aqui, esse nosso past perfect participle, past participle dos nossos verbos aqui, para o future perfect, a gente acabou usando só verbos com terminação ed, tá? Finalized, published, completed. O que não quer dizer que a gente só possa usar estes, tá? Então, nos nossos outros materiais, a gente traz outros exemplos também em relação a estes verbos. E no future perfect continuous, by the end of COP30, the volunteers will have been working from 10 days consecutive days, né? Já trouxe esse exemplo só para reforçar. By 2030, governments will have been negotiating climate targets for over a decade. The city will have been improving its public transport system for several years. The city will have been improving its public transport system for several years. Ok? Então, temos a sequência aqui. Our dialogues, of course. Sempre tem que ter, né, os nossos dialogues para a gente poder trabalhar um pouquinho mais essas questões. E aí, by the time the delegates arrive, we will have finalized the setting arrangements. Great, the volunteers will be guiding them to their sections, and the media team will have been preparing coverage since early morning. Perfect, everyone will be working in sync by then. Yes, and the tech crew will be testing the sound system during setup. That way, everything will be ready before the opening ceremony. Sync, tá? Sincronia. Acho que essa é palavrinha nova. Não lembro de termos já utilizado esta palavra por aqui, né? E aí, eu posso ter como sync, como sincronia, como sincronizar, tá? Synchronize, a ideia de sincronizar, né? Mas sync também pode ser sincronizar, dependendo do contexto. Porém, neste caso, sincronia. Will have finalized, will be guiding, will have been preparing, will be working, will be testing, will be ready before the opening ceremony. Ok? Então, eu tenho aqui vários diferentes usos do future. Tá? A gente vai ter essa mistura destes elementos. Tá? Então, eu tenho will be, o verbo ing, will have, past participle, e will have been, verb ing. Ok? At 8 a.m., we'll be welcoming the first group of visitors. Great, the logistics team will be setting up the info booths. And the media crew will be filming their arrival for the press release. Meanwhile, the delegates will be attending the opening session. I'll be guiding guests to their seats during the first panel. Perfect. Everyone will be working simultaneously by then. Will be welcoming. Will be setting up. Will be filming. Will be attending. Will be working. Ok? I'll be guiding. Percebam que aqui é o I'll, né, do I will, ok? I'll be guiding. No restante, o vocabulário já é muito nosso conhecido, então posso passar batido por aqui também. Here, by noon, we'll have completed the registration process. Excellent. Delegates will have received their welcome kits, and the volunteers will have distributed all the brochures. The catering team will have prepared the lunch area by them,
Yes, and the press will have published the morning highlights. Everything will have been ready before the afternoon sessions begin. Então, percebam, a gente tem horário aqui até o meio-dia, tá? Até o meio-dia. Teremos concluído o processo, terão recebido os kits, terão distribuído os folhetos, terá preparado a área do almoço, a imprensa terá publicado os destaques, tudo estará pronto antes deste período. Ok? Will have been ready. Tá? Tem que estar tudo pronto lá, neste momento. Mais um dialogue? Temos mais um dialogue, of course. Se a gente tem o be e o que nós acabamos de ver aqui, né? Do have completed, have mais past participle, a gente vai ter que ter também o have been, ing, of course. By the end of COP30, we'll have been coordinating logistics for over 2 weeks. Muita coisa. That's true. The tech team will have been monitoring the sound system daily. And the volunteers will have been assisting guests since day one. The interpreters will have been translating non-stop during all panels. The sustainability team will have been collecting data for their final report. Everyone will have been contributing to a smooth and impactful event. And we will have been studying English and preparing ourselves for months, okay? Will have been studying future perfect continuous for the ongoing action of studying, preparing ourselves, parallel verb for the match studying, okay? It's a long-term effort leading up to COP30 or any major event. That's it. Também nós, né? Vamos aqui até o fim da COP30. Teremos estudado muito inglês, por que não? Não é mesmo? Então, a gente tem aqui a questão de tudo que foi feito, ou de tudo que estará sendo feito, né? Que terá sequência aí até o final da COP30, coordenando, monitorando, ajudando, traduzindo, coletando, contribuindo para um evento fluido e impactante, e nós também fazendo a nossa parte, estudando inglês durante todo este tempo, né? Nos preparando aqui, de fato. Ok? So, now, okay. We've explored would, could, might, common phrasal verbs, and future verb forms. Let's see how they shape real interactions. At COP30, these structures help volunteers, delegates, and organizers express possibilities, make polite suggestions, describe future actions, and respond to uncertainty with clarity and flexibility. Aqui a gente falou dos cenários hipotéticos, das, né, soluções, de propor soluções respeitosas, de narrar ações futuras, mas vamos fazer um review aqui, antes da gente continuar com o nosso exemplo, ok? Nós usamos o future simple, lembram? O eu, infinitivo sem to, tá? Decisões espontâneas, promessas, previsões. I think it will rain during the outdoor session. Acho que vai chover durante a sessão ar livre. Nós usamos future continuous, will be, ing, ações que estão em andamento em momento específico do futuro. At 9 a.m. tomorrow, the delegates will be discussing climate policies. Ok? Então, políticas climáticas, eles estarão discutindo a parte às 9h30 da manhã de amanhã. 9 da manhã. At 9 a.m. Ok. O future perfect will have plus participle. Ações que estarão concluídas antes de um momento específico. By the end of COP30, countries will have signed new agreements. Até o final da COP30, países terão assinado novos acordos. E o future perfect continuous will have been plus ing.
A ação contínua que seguirá até um momento futuro, ok? By 2030, scientists will have been studying climate change for decades. Então, até 2030, os cientistas terão estudando, na verdade, as mudanças climáticas há décadas. E aí a gente vai ter o be going to plus infinitive. Lembram do be going to? Planos já decididos, previsões baseadas em evidências. Look at those clouds. Eu tô olhando pela janela aqui, ó. Look at those clouds. It's going to rain. Olha aquelas nuvens. Vai chover. Vai chover. It's going to rain. Ok? E falamos também do present continuous com o valor de future. Lembram disso? Planos organizados com horário marcado específico. We are meeting the sustainability team at 3 a.m. Estamos nos reunindo com a equipe de sustentabilidade às 3 horas, tá? Então, planos aqui que tenham essa questão de estarem organizados. E falamos também do simple present com valor de future. Lembram disso? Os horários fixos ou as programações que são de agenda aqui, né? The conference starts at 8 a.m. sharp. A conferência começa pontualmente às 8, tá? Então, a gente tem future simple, decisão na hora, ou uma previsão. O continuous para ação em progresso, né? Que esteja aqui em progresso em uma, sei lá, né, no momento futuro. A gente tem o future perfect, que é uma ação concluída antes do momento futuro, que é o will, have e o PP. O future present continuous, com a duração de uma ação contínua até um momento futuro, tá? Will, have, been, ing. O be going to, que é um plano ou intenção já existente. O present continuous, que é um plano organizado e agendado. E o simple present, que é um evento programado sempre com horário fixo. Tudo bem? Quando a gente fala de previsão do tempo, be going to, agenda oficial, simple present, plano de equipe, present continuous, promessas, future simple, ação em progresso, future continuous, meta de longo prazo, future perfect, e pesquisa contínua, future perfect continuous, ok? Deu para pegar? Então, agora vamos ver o nosso diary aqui, né, do nosso review desta aula. By 10 a.m., the team will have set up the exhibition booths, ensuring that everything is ready before the first wave of visitors arrives. I'll be handing out flyers to guide guests through the cultural program, which includes performances, workshops, and interactive displays. We might need extra chairs if the audience grows beyond expectations. To avoid delays, we could ask the logistics team to bring more from the storage room. Some artists would prefer to perform outdoors, especially if the weather improves later in the day. We are keeping an eye on the forecast. We might have to put off the dance session if it starts raining. To prevent last-minute changes, we'll be testing the sound system and lighting in advance. Everyone is collaborating efficiently, and the cultural fair is shaping up to be one of the highlights of COP30. Então, percebam. Will have set up. A equipe terá montado até às 10. Olha lá, eu tenho horário, né? Garantindo que tudo esteja pronto antes da chegada dos primeiros visitantes. I'll be handing out, olha lá, handing out, I'll be handing out flyers. Então, lembra que a gente viu o phrasal verb, né? Set up, hand out, tá? E aqui a gente tá distribuindo, sou eu que vou estar distribuindo, inclusive aqui, né? Eu vou estar lá distribuindo os folhetos. To guide, ok, né? Para orientar aqui, percebam aqui o uso tradicional dos verbos, tá?
We might need extra shares. Podemos precisar. Olha a questão do uso aqui do condicional, né? Porque tem o if na sequência, tá? We could ask. Então, também aqui a questão, né, do uso do could, que nós vimos. Some artists would prefer, questão da preferência, né, de uma escolha aqui, tá? E que tem a sequência com o condicional, especially if the weather improves later in the day. Tá? Se o tempo melhorar ao longo do dia. Depende do horário, né? Isso depende muito do horário, porque aí chove, porque sempre chove, tá? Então, we are keeping an eye on the forecast. Estamos acompanhando aqui a previsão, né? We might have to put off. Talvez tenhamos que adiar de novo essa questão, né? If it starts raining. O uso do condicional aqui novamente, ok? We'll be testing the sound. Então, will, né? Aqui, we will be testing. Junta tudo, tá? Esse will vai virar will de uma vez só. Que é, estaremos testando, tá? Everyone's collaborating is shaping up. The cultural fair is shaping up. Shaping up. Se tornar, tá? Está se tornando aqui no caso. Então, percebam que nós temos aqui, né, várias estruturas verbais, tá? Que vão aparecendo, né, nesse contexto, e percebemos o uso delas junto com outras sequências. Além dos phrasal verbs que nós já vimos neste sentido. Ok? Então, percebam que aqui a gente tem uma mistura, tem essa junção, que não fica só naquilo que a gente viu durante esta aula, mas que tem um pouco dessa coisa do jeito que a gente diz, tá? Então, eu tenho esse will have set up, ação concluída antes de momento específico. I'll be handing out o future continuous com ação em andamento no momento futuro. Os modal verbs com o might, need, com o could, ask, com o might have to put off, né? Possibilidade, sugestão, tá? Que acabam aparecendo aqui. O would, né? Com a preferência hipotética, que também acaba sendo aqui o uso de um modal. O put off, que é o phrasal verbs, que são usados de maneira natural, de maneira contextualizada, e reforçam essa questão de uma comunicação funcional, tá? Então, percebam, a gente tem várias possibilidades e a gente sempre vai juntar esses elementos, né? E é essa a ideia que a gente traz aqui para vocês, ok? Opa, esse aqui não, esse aqui é da aula passada. And I see you in next class. Thank you for your company. Não esqueçam de fazerem as suas anotações, né, de encaminharem aí as suas frases, né, as suas percepções em relação a este conteúdo, em relação à aula, ok? E eu aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Bye, bye. See you.